versículos aí do capítulo 2. Eu peço que você abra sua Bíblia em Gálatas 2, versos 20 e 21. Gálatas 2, versículos 20 e 21. Justificados pela fé, e com esse tema, vivendo pela fé no Filho de Deus, vivendo pela fé no Filho de Deus. A palavra de Deus nos diz assim, Gálatas capítulo 2, versículos 20 e 21. 20 e 21, a palavra de Deus nos diz assim, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo no Filho de Deus, e Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Vamos orar novamente por iluminação e compreensão, para que Deus possa iluminar nossa mente e o nosso coração, para que essa palavra penetre em nossos corações e que Deus possa falar tremendamente essa noite, através da sua palavra. Oremos. Senhor, nós te louvamos nessa noite, te bendizemos e já somos gratos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, Pai Santo, que se renovam a cada manhã. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite. E nesse momento, ó Pai, nós pedimos iluminação do céu, do alto, ó Deus, para que o Senhor possa falar, ó Deus, aos nossos corações, que nós possamos estarmos, ó Deus, com os nossos ouvidos sensíveis e com os nossos corações quebrantados e contritos, ó Deus. Essa é nossa oração, ó Pai. Oramos e te bendizemos, ó Deus, já gratos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, verso 18 e 19, Paulo falou que nós não devemos e não devemos tentar reconstruir o sistema da lei, tá? Tanto as leis que ele tinha deixado, as leis cerimoniais, como as obras da lei, porque Cristo destruiu tudo isso. A cruz de Cristo, quando ele foi à cruz do Calvário, ele destruiu tudo isso, todo aquele sistema legalista, porque ninguém conseguiria cumprir totalmente aquelas 613 ordens que foram deixadas. O cumprimento da lei, Cristo é o cumprimento. Então não tem como, é uma impossibilidade nós voltarmos à lei. É a mesma coisa de voltar ao legalismo. É a mesma coisa de voltar ao nosso passado que nos condenava. Agora nós professamos o que? Cristo, crucificado, mas ressurreto dos mortos. E essa morte de Cristo, ela foi libertadora. Nós morremos para a lei, fomos crucificados com Cristo e agora vivemos para Cristo. Quando Cristo morreu na sua morte, pelo batismo da sua morte, nós fomos mortos para o pecado. E quando ele ressurgiu ao terceiro dia, nós vivemos para ele. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Morremos para viver. Pastor, é se matar, se suicidar? Não. É o velho homem que tem que ser crucificado. O velho eu. Cristo, ele mata o velho homem. Nós ainda temos sintomas desse velho homem, mas Cristo já crucificou através da sua cruz. Por isso agora nós temos um propósito maior. O convite é viver de acordo com as boas novas de salvação. Cristo é suficiente para as nossas vidas. Cristo é o centro do nosso ser. É isso que nós temos que focar. Nós vivemos através do Evangelho, as boas novas de salvação. Tá? Então não adianta tentar reconstruir, voltar atrás. Não. O que Deus já condenou em Cristo. Cristo levou sobre si os nossos pecados, a nossa condenação. Então nós não podemos voltar, retroceder, principalmente esse sistema que o mundo quer nos conduzir. Nós não podemos voltar, vivendo pela fé no Filho de Deus que morreu por nós. Esse é o tema da noite. Aqui nós vamos encontrar
a profundeza do Evangelho. Paulo vai revelar a essência de santidade e do discipulado cristão. Como o cristão tem que viver. Morrer para Cristo, viver para Cristo e depender totalmente de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo vai falar. No finalzinho do verso 19, ele fala justamente isso, ó, a crucificação com Cristo. Finalzinho do verso 19, para que nós possamos entrar no verso 20, ele diz assim, ó, estou crucificado com Cristo. Aí ele, no começo do verso 20, logo já não sou eu quem vivo. Então nós fomos crucificados com Cristo. Aí o que é que o apóstolo está dizendo? Logo já não sou eu quem vive. Ele diz isso no começo do verso 20. Logo já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Paulo não morreu, Cristo não morreu apenas para a lei, não. Nós fomos crucificados com Cristo. É interessante, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por quê, pastor? Porque Cristo levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Por isso, essa é a essência do Evangelho. E quando ele diz que nós fomos crucificados com Cristo, está indicando uma ação no passado. Foi o que Cristo fez há 2000 anos atrás, mas com os resultados permanentes para a eternidade. O que Cristo fez no passado, há 2000 anos atrás, tem uma ação permanente que nos conduzirá à eternidade. Essa é a essência do Evangelho. Aí a gente pode perguntar, pastor, o que significa estar crucificado com Cristo? É justamente ter uma união vital com Ele. Nós não vivemos mais o que nós queremos viver, não. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. O apóstolo Paulo vai falar isso e vai trazer uma clareza lá em Romanos. Eu vou pedir a Amanda para colocar aqui. Romanos 6, do 3 ao 6. Olha o que é que ele vai dizer. Que na morte de Cristo nós fomos unidos a Ele. Então Ele levou completamente os nossos pecados. Ele diz assim, ó. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ele não está falando de batismo aqui, ele está falando da morte de Cristo, tá, gente? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que Cristo nós fomos crucificados com Cristo, mas quando Ele ressuscitou agora, nós vamos viver em novidade de vida. É uma nova vida, uma nova história. Ele nos transforma completamente. É isso que ele está dizendo. Verso 5 ele diz, porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também à semelhança da sua ressurreição. Morte e ressurreição. A morte para o velho homem, morrer para Cristo e ressuscitar juntamente com Ele. Isso é tremendo. Nova natureza, nova identidade, novo DNA, nova criatura em Cristo, literalmente mortos para nós mesmos e vivos para com Cristo, o que Ele fez por nós. E ele termina no verso 6, sabendo isto, que nossa velha natureza, ó, o velho homem, as velhas paixões, a natureza pecaminosa, foi crucificada com Ele. Isso é belíssimo. Para que o corpo do pecado seja destruído. Aquilo que nos condenava antigamente, aquilo que nos levava para o inferno, foi levado com Cristo, pelo que Ele fez por nós. O corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Paulo vai dizer aqui que nós estávamos aprisionados. Mas na sua morte e ressurreição, nós morremos com Cristo e vivemos com Cristo. Isso é tremendo, isso é belíssimo. Nossa natureza pecaminosa foi crucificada. Por isso que agora Jesus deixou a responsabilidade. O dia a dia de negarmos a nós mesmos. É uma luta, a luta maior do homem, tem pessoas que pensam que é contra o diabo. Não, é contra a nossa natureza. Porque nós temos que crucificá-la diariamente, completamente, todo dia. Aquilo que Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A luta é essa.
Porque é muito fácil colocar na conta do diabo. Tudo que acontece é culpa do diabo, é culpa do inimigo da minha alma. Às vezes é uma escolha que nós fazemos. Por isso, essa natureza que ela foi literalmente crucificada com Cristo, agora, Cristo deixa o Espírito Santo para que nós possamos o quê? Mortificar a nossa carne. O que é isso, pastor? Mortificar a natureza pecaminosa, as nossas paixões. Nós temos que matar dia a dia as nossas inclinações, aquilo que não agrada a Deus. Quando Cristo diz que nós fomos crucificados com Ele, Ele vai colocar um fim também na nossa autoconfiança. Por quê? Porque o homem, se ele confia em si mesmo, ele está perdido. Para que nós possamos ter dependência de Deus. Deus está destruindo o nosso eu, o homem autônomo, o homem independente. Ele foi crucificado, executado. Mas para quê, pastor? Isso a gente vem falando da natureza, para que nós possamos ter completa dependência de Deus. Porque nossas inclinações ainda, ou tudo que elas fazem, é para não agradar a Deus. Pode ter certeza, meus amados irmãos, para não agradar a Deus. Nós ainda temos paixões, nós ainda temos limitações, desejos, por isso que tem que ser uma luta. E essa identificação, ela tem que ser justamente identificada com Cristo. Jesus, ele vai deixar essa responsabilidade. Mortos para os pecados, mas vivos para com Deus. Por isso que vai ser uma luta diária. Essa vida nossa aqui na terra é uma luta diária. É uma luta diária, é o dia a dia. É o dia a dia, o dia a dia. Um dia após o outro. Sabe? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós vivemos de fé em fé. É um dia após o outro. Um dia após o outro. O que aconteceu ontem não serve mais para hoje. Ontem passou, hoje é um novo dia. Fé em fé, um dia após o outro, é isso. E ele continua, né? Já não sou eu quem vive, versículo 20, voltando, Amanda, versículo 20. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aqui está um dos contrastes da vida que Cristo vai mostrar, quando ele diz, não sou eu quem vivo. Por quê? Porque ele eliminou o seu ego. O apóstolo Paulo estava matando o seu ego dia a dia, o ego morto, o ego pecaminoso. Quando Paulo diz que eu já não vivo, não sou eu quem vive. Olha o que é que ele diz. Ele diz isso, já não sou eu quem vive. Quando ele diz, não sou eu quem vive, porque o ego pecaminoso, a autossuficiência e a rebeldia está sendo mortificada dia após dia. Meus irmãos, vai ser uma luta constante. Essa palavrinha aqui, já não sou eu quem vive, porque o velho homem, o ego, a vaidade, ela é uma coisa que está enraizada, como dizia o nosso amado pastor Hélio, que eu estou chamando de apóstolo, eu vou dizer para ele, que eu me enganei com a palavra. O nosso amado pastor Hélio disse que vem no kit Adão, que é o que? Ego, vaidade, e é verdade. Nós nascemos assim, destituídos. Nós pensamos que somos autossuficientes, pensamos, por causa de quê, pastor? O ego. Então o apóstolo Paulo, já não sou eu. Por quê? Porque Cristo crucificou isso aí. Ele vai dizer aqui, ó, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que é que Paulo está dizendo agora, meus amados irmãos? Que a fonte de todo o poder para ele resistir a tudo e qualquer coisa, o propósito da vida dele é justamente Cristo em mim. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo vive em mim. Cristo habita no nosso coração. A fonte e o propósito das nossas vidas agora é imitar a Cristo e viver conforme a vontade de Deus. E isso não é uma imitação externa, porque tem muitas pessoas que vivem de aparência, mas é interna, é o coração. Deus, Ele quer o nosso coração. Pastor, o que é o coração? É todo o nosso ser. Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Isso é espetacular, meus irmãos, isso é tremendo, isso é sobrenatural. O que o apóstolo Paulo está dizendo não é eu que vivo em Cristo, não, ele diz, Cristo vive em mim. Isso está, o sobrenatural de Deus está nisso. Cristo vive em mim. Cristo vive em nós, habita em nós, o Espírito de Cristo, o poder de Cristo efetuando e
dirigindo as nossas vidas. A vida cristã não é uma vida de tentativa de viver para Deus, não é isso, mas é Cristo vivendo em nós, Cristo vivendo em nós. Isso é louvado, isso tem que ser louvado em nossas vidas. Nós temos que dizer: louvado seja Deus, Cristo vive em mim, que Cristo direciona a minha vida. Eu não vivo mais conforme eu quero, não é mais, logo já não sou eu que vive, não sou eu. A minha vida agora é direcionada pelo próprio Senhor. Eu não vivo mais conforme o meu ego, não é pelas minhas ações, não é pelos valores mundanos, não, mas é pela direção do próprio Cristo, Cristo em mim. Isso é sensacional. Quando ele diz: Cristo vive em mim, porque Cristo é o centro do nosso ser, Cristo é o centro da nossa existência. Meus irmãos, isso é espetacular. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Se apropriar de tudo isso e viver. Essa é uma expressão que representa transformação espiritual, onde nós crucificamos o velho homem. Cristo crucificou o velho homem. Nós vivemos agora na fé em Cristo, pelo amor de Deus, pelo que Ele fez por nós. Isso vai exigir algumas coisas das nossas vidas. Renúncia. Nós temos que renunciar aquilo que não agrada a Deus. Vai trazer implicações de renúncia. E a primeira renúncia que nós temos que fazer é justamente para a velha natureza, porque o apóstolo Paulo vai dizer que há uma luta entre a natureza pecaminosa e o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai mais longe e diz: quem vai vencer essa luta é quem está sendo mais alimentado. Por isso, nós não podemos trocar, inverter a pirâmide. Primeiro nós alimentamos o Espírito Santo, para que nós possamos vencer aquilo que ainda tem em nós, que é a velha natureza pecaminosa. Quando Paulo diz que Cristo vive em mim, isso tem a ver com nova identidade, um novo DNA, nova natureza. Meus irmãos, isso é espetacular. Cristo em mim, Cristo em nós, isso é sensacional. Isso é que nós temos que viver, a vida direcionada pelo próprio Filho de Deus. Fé no Filho de Deus, fé no Filho de Deus, é isso. Quando ele diz que Cristo vive em mim, isso vai trazer direção de vida, propósito de vida. Qual o nosso propósito de vida? Qual o nosso propósito de vida? Nossas decisões, palavras, sentimentos e ações estão sendo guiadas e moldadas por Cristo, porque Ele vive em mim, vive em nós. Isso tudo é uma tomada de decisão que nós temos que fazer na nossa vida. É um retorno, voltar. Tudo que está nos afastando de Deus, nós temos que voltar e recomeçar. Direção e propósito. Meus irmãos, crê verdadeiramente. Isso vai trazer uma transformação no coração radical, não apenas externa, que até a parte externa, Deus Ele melhora isso em nós, mas Ele está falando mudança de coração, mudança diária e constante. Deus vai mudar as nossas vidas constantemente, todo dia, vai nos formar homens e mulheres obedientes. Nós vamos confiar completamente em Deus, e vamos dizer: pastor, Cristo é suficiente em minha vida, eu estou permitindo que Ele tome conta e assuma o controle total da minha vida. Essa é a decisão, é como se fosse uma folha branca, um cheque em branco. Deus direciona a minha vida, direciona a agenda da minha vida, e Deus Ele vai guiar cada um de nós, O apóstolo Paulo, ele vai falar umas coisas que ele é muito interessante. Ele vai dizer aqui no versículo 20: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Olha o que ele diz. Ele não nega que ele ainda tem uma vida física. Quando ele fala carne aqui, não é inclinações, aí a gente já tem que interpretar. Ele está falando da vida física, que ele tem uma vida neste mundo ainda, mas essa vida foi completamente transformada. Deus mudou o apóstolo Paulo radicalmente.
Por isso que ele diz, vivo na carne, aqui é vida física, ele não está falando de carnalidade, tá? Nem as obras da carne, não, ele está falando da vida física. A palavrazinha carne aqui tem nesse sentido, não é a parte que diz, não é a parte de inclinações, tá? Não é a parte de inclinações, não é. A parte aqui é como se, como não, o apóstolo Paulo está dizendo corpo físico, eu ainda tenho um corpo físico, mas a minha vida agora tem qualidade de vida. Cristo mudou radicalmente, completamente o meu ser. Por quê, pastor? O que é que ele diz? Vivo pela fé. Vivo pela fé, em carne e osso, mas vivo pela fé. Cada momento da minha vida, cada decisão, cada respiração, eu vivo pela fé. Cada tomada de decisão, cada momento, cada respiração, cada badalada do nosso coração, eu vivo por fé e não por vista. Não é pelo que eu estou vendo, não, mas eu vivo por fé. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Isso é um evento maravilhoso, que vai mostrar o que? Dependência de Deus, dependência de Cristo. Vivo pela fé. Nós vivemos por fé, não é pelo que nós estamos vendo, porque senão nós já tínhamos desistido. O mundo jaz do maligno, o padrão do mundo moral é decadente. Por isso nós vivemos por fé, nós sabemos em quem nós confiamos. Dependentes, homens e mulheres de Deus, dependentes completamente, dependência contínua de Deus. Vivo pela fé. Isso é uma expressão profunda. Isso é um estilo de vida. É uma forma de viver. Isso é um pilar da vida cristã. Isso é um pilar central da nossa existência. É viver por fé. Pastor, o que é que significa isso? Cada momento, cada ato de confiança é por fé. Eu não preciso ver, o que eu preciso é crer. Eu vivo por fé. Tem muitas pessoas que ainda vivem na lógica humana e não olhando o sobrenatural de Deus. Nós temos que ver as coisas espirituais com os olhos espirituais, e os olhos da fé é confiar sem ver. Isso é convicção. Eu escolho o propósito maior, fé no Filho de Deus, vivo pela fé, é isso, esse é o propósito maior. Isso é uma orientação espiritual para toda a vida do crente, do começo ao fim. Do começo ao fim eu vivo por fé. E nós vamos desenvolver uma vida cristã. Como, pastor? Cada decisão da minha vida, dos meus negócios, do meu emprego, é guiada pela fé no Filho de Deus. As escolhas da minha vida, as pequenas e as grandes, é por fé no Filho de Deus. São tomadas com bases em princípios espirituais de fé e não de vista. Orientação através da fé no Filho do Deus vivo, buscando um alinhamento com os valores espirituais. Tanto faz, é uma decisão pequena, é uma decisão grande, ela vai ser tomada por fé, vivo pela fé. Cada respiração é um reconhecimento, meus amados irmãos, de dependência de Deus. Isso vai nos trazer uma vida de humildade, isso vai trazer uma vida de gratidão a Deus. Nós vamos ver que os detalhes da minha vida, da nossa vida, é dom de Deus. Meus irmãos, nós acordamos, abrimos os olhos, respiramos, fomos trabalhar hoje, lemos, oramos, tudo isso é dom de Deus, porque nós vivemos por fé. É assim que nós temos que nos apegar, ter uma aceitação e uma confiança que tudo vem pela fé no Filho de Deus, sobre o controle de Cristo. Tudo está na custódia de Deus, o nosso Deus Filho que se entregou por nós. Essa é a perspectiva de vida do cristão. Essa é a perspectiva constante de vida do cristão, que vai transcender qualquer circunstância externa. Porque vai chegar momentos difíceis. E essa dependência aqui, em viver pela fé, vai nos dar força, direção, naquilo que não é visível aos olhos humanos, mas nós cremos pela fé.
Aí a pergunta é: fé em quem? Está aí, ó, a resposta: no Filho de Deus. Fé nele. Fé no Filho de Deus. Fé no Filho de Deus. Crer nele. Há duas interpretações. A maioria dos autores aqui, eles fecham as duas interpretações: fé, crer nele, e a fidelidade de Cristo. Fecha, se harmoniza, porque ele foi à cruz por nós, ele morreu por nós, e agora nós cremos na obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. É isso, fé no Filho de Deus, no que ele fez por nós na cruz do Calvário, a sua fidelidade, e agora nós cremos, nós somos sustentados por isso essa doutrina maravilhosa da justificação pela fé, o que ele fez por nós na cruz do Calvário. E ele vai mostrar aqui, dando continuidade, fé no Filho de Deus, e agora ele vai falar do amor sacrificial, pegando o restantezinho, ó, que me amou e se entregou por mim. Aqui é um amor sacrificial, aqui é um amor substitutivo, que nós chamamos na doutrina, o amor sacrificial, o amor substitutivo, que me amou e se entregou por mim. Não só me amou, não só nos amou. E o apóstolo Paulo, ele é interessante, e se entregou por mim. Me amou e se entregou. E é interessante que ele está trazendo aqui algo pessoal. Me amou e se entregou por mim. A salvação é individual, eu não posso salvar os irmãos. Se eu pudesse, eu salvaria toda a minha família. Mostra aqui a responsabilidade do homem. Deus, ele age no individual para depois trazer o coletivo, trazendo o coração individual. Quantas vezes nós já nos oramos pelos nossos pais, familiares, irmãos, família, vizinhos? É uma decisão. O apóstolo Paulo está mostrando isso aqui. Deus amou o mundo, ama o mundo, ama o mundo. Mas há uma escolha individual. Ele vai dizer aqui, ó, me amou e se entregou por mim. Ele está falando individualmente. E esse amor é ágape. Como eu falo, esse amor é incondicional. Esse amor é substitutivo. Esse amor é eterno. Esse amor, ele nunca acaba. Ele me amou, ele te amou e te ama, meu amado irmão. É esse o amor de Deus. Me amou, te amou individualmente, para depois trazer coletivamente, chamando o seu povo. Se entregou, não só me amou, mas se entregou por mim. Coloque aqui, por favor, Amanda, João 10:18, vamos ler, igreja, para a gente ver que esse amor de Deus por nós, João 10:18, vamos ver aqui que ele mesmo se entregou por nós, ó. Vamos ler? Ninguém Jesus, ele disse que ele mesmo se entregou por você. É uma entrega, se entregou. O apóstolo Paulo só está repetindo o que Jesus tinha dito. Que ele te amou e que ele se entregou por ti, por mim, por ti, por nós. O chamado aqui, Paulo está falando no singular, para cada um de nós nessa noite. Esta é a motivação de toda a vida cristã, não existe outra motivação. Não é por dever, meus irmãos, mas é por gratidão, para que nós venhamos a Cristo. Não é por medo, não, mas é por amor que nós nos mantemos firmes e olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos perder a fé por causa das circunstâncias, não. O significado de me amou e se entregou. Eu falei, mas eu vou repetir: amor sacrificial, substitutivo, individual. Isso tudo resulta em quê, pastor? Salvação, redenção, céu, novo céu e nova terra. Primeira coisa é pessoal: me amou, se entregou voluntariamente. Ele fez tudo isso por nós, sofreu.
Quando nós falamos da paixão de Cristo, foi justamente aqueles últimos momentos que Cristo ia, naquela via dolorosa, sofreu por nós, por mim, por você, morte de cruz, para redimir a humanidade, sim, todos, aquele que nele crê. Para isso ficar bem claro, todos, aquele que nele crê. Por isso é sacrificial, foi cruz, foi amor. Levou sobre si os nossos pecados, sobre as suas pisaduras fomos sarados, salvação pessoal. A entrega é descrita aqui como pessoal, por mim, enfatizando, por mim, por nós. Cada um individualmente, cada um tem sua responsabilidade de dizer sim, eis-me aqui, Senhor. Quem crê individualmente se torna coletivamente família de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Hoje nós cremos individualmente para que nós possamos nos tornar o bando de Cristo. Bando aqui é ovelha, tá? Não é bando de bandido, não. Bando, temos que andar em bando. É bando de ovelhas. Que tá, do jeito que está a mídia aí hoje, para pegar e fazer um corte aí, né, irmãos? Isso vai trazer redenção, eternidade, remidos dos nossos pecados, lavados, transformados por Cristo, que te amou e se entregou por você. Te amou e se entregou por você. É esse amor. Entrega total, absoluta. Total. Ele foi voluntariamente, ele disse, ninguém, eu fui à cruz voluntariamente. Isso é tremendo, meus amados irmãos. Isso é tremendo, porque isso traz ao nosso coração verdades absolutas de como nós temos que viver agora. Uma vida que agrada a Deus. Haverá lutas, haverá momentos de dificuldades, mas no final nós vamos ver tudo o que Deus tem para as nossas vidas. O apóstolo Paulo continua aí, verso 21, dizendo que não anula a graça de Deus. Claro que não, porque senão Cristo tinha morrido em vão. Olha o que é que ele diz, verso 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que é que o apóstolo Paulo disse? Se fosse pela lei, se a lei salvasse, Cristo tinha morrido em vão. A morte de Cristo não tinha valor para nós, não representaria nada. Eu não anulo a graça de Deus, eu não rejeito a graça de Deus. Como eu posso invalidar a graça de Deus na minha vida? Graça, favor imerecido, Ele me deu, Ele derramou em meu coração, mesmo sem eu merecer. Como é que eu posso insultar a Deus e não receber a graça de Deus? Por isso ele diz, não anulo a graça de Deus. Ele termina concluindo isso, e são verdades que vai mexer com o nosso coração. É como se ele dissesse, você e eu, nós não podemos nos justificar, porque senão eu estou anulando a cruz de Cristo. Não adiantou nada. Se fosse pela lei, Cristo não precisaria ter nascido, vivido, morrido e ressuscitado ao terceiro dia e ascendesse ao céu. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu ia anular tudo isso. Por isso eu não anulo a graça de Deus. Claro que não. Eu vou anular o sofrimento de Cristo? Não. Senão Deus seria um Deus cruel, porque manda o seu filho vir para morrer. Como é que esse Deus é tão cruel assim? Se eu anulasse a graça de Deus e vivesse pela lei, Cristo tinha sido mais um que teria vindo e teria sido morto. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse evangelho, se nós anulássemos a graça de Deus, esse evangelho todo que foi pregado durante esses 2000 anos, era um falso evangelho. Era um falso evangelho. Seria em vão. Em vão. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Cristo tinha morrido inutilmente. Não adiantaria a cruz, não tinha necessidade de cruz. O apóstolo Paulo está dizendo ao contrário, viu? Tudo ao contrário, não é para a gente balançar a cabeça e dizer que está certo, não, que Cristo veio em vão. Não, é o contrário que o apóstolo Paulo disse. Eu estaria anulando tudo isso. Seria uma vinda sem propósito, não teria resultado nenhum.
Por isso que Paulo fala aqui aos nossos corações, aqui nessa noite, mostrando, ó, lei ou justiça? A justiça de Cristo. A justiça de Cristo. Cristo morreu em vão? Claro que não. A graça de Deus não foi anulada. Cristo justifica ou a lei justifica? Claro que é Cristo que nos justifica. E outra, meus amados irmãos, não há meio termo, tá? Aquela parcialidade. Não, Cristo veio, não é, não. Foi Cristo, é Cristo. É por meio dele e para ele. E a gente viu a riqueza dessa perícope aqui em particular, da justiça de Cristo sobre nós. Nós devemos pensar, talvez esteja alguém nos assistindo nessa noite, que às vezes não é cristão ainda, e as pessoas estão tentando se justificar pelo que eles fazem, ou têm, ou pensam que vão receber alguma coisa em troca. Não é pela religiosidade, nunca foi. Ninguém é justificado por religiosidade, não é. Paulo tinha mais credenciais do que qualquer outra pessoa religiosa. Paulo era judeu de judeus, treinado aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseu. Não é por isso. Ele teve que crer em Cristo Jesus. Considerar tudo como nada. O apóstolo Paulo disse que considerou tudo, ele vai usar palavras, tudo como esterco. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Considerou tudo o que ele tinha como esterco. Não valia nada, nada, nada. Por isso as pessoas, elas têm que parar de confiar em si mesmas e olhar para Cristo Jesus, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Às vezes a gente vê muito cristão imaturos e inseguros com essa vida, com medo, pensando, será que Deus é bom o suficiente? Será que Jesus é suficiente para a minha vida? Claro que sim, meu amado irmão. Às vezes as pessoas se decepcionam com algumas tomadas de decisões que tiveram e querem colocar a culpa em Deus. Nós temos que lembrar que nós somos justificados pela fé. Cristo é suficiente para as nossas vidas. A nossa posição diante de Deus não é pelo que nós fazemos, não, mas é pelo que Cristo fez por nós. Nós temos que aprender a descansar em Cristo. Ele não diz, vinde a mim. É um chamado a descansar nele, somente nele. O salmista vai dizer, aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Nós temos que descansar no Senhor. Descansar no Senhor, Ele dá descanso para a nossa alma. Infelizmente, ainda há muitos cristãos religiosos. Há muito julgamento dentro da igreja. Julgamento de caráter, sem conhecer. Julga por julgar. Julgamento por regras. Nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Muitos cristãos estão tentando reconstruir obras que Cristo destruiu e levou na cruz do Calvário. Cristo levou tudo isso. A liberdade cristã que Paulo fala nessa carta aqui está completamente em Cristo. Não é na escravidão, não, em tentar barganhar com Deus. Muitos crentes querem barganhar com Deus, até na oração. Deus, eu vou orar mais, Não, peça a Ele. Se tu me der isso, eu vou orar mais, eu vou ler mais. Tentando barganhar com Deus, não, é vida com Deus. Ele já nos deixou livres das amarras, das algemas do pecado, para que nós pudéssemos ter total dependência dEle. Não é mais escravidão, é liberdade em Deus. Isso não é licenciosidade, liberdade para pecar ou viver do jeito que nós pensamos, não. Mas viver pelo favor imerecido de Deus, indo até Ele, confessantes, confiantes, no que Ele fez por nós, nessa liberdade que nós temos agora, de poder orar, de ter o acesso direto. Não precisamos de mediadores, não. Já há um mediador entre o Pai e a terra e os irmãos, que é o próprio Cristo, o único e suficiente mediador. Então não é barganha, não, mas é o favor imerecido de Deus em nossas vidas. É o que Ele fez por nós. E nós temos que pensar coletivamente também a nossa vida cristã diante de Deus.
uma vida coletiva, amando os amados irmãos, amando uns aos outros, dando suporte, dizendo, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso tem que ser, não só com os lábios, mas sair do coração e ter uma vida verdadeira diante de Deus. Muitos querem enganar, não engana a Deus. Não, ninguém engana a Deus. Nós podemos enganar nossas esposas, mas Deus, ele não se engane. Não adianta, Ele conhece o nosso coração. Então não é uma vida cristã, meus amados irmãos, com a própria força, com a força do braço, não é. É aquele morrer diariamente que Cristo disse, que nós temos que ter, para que Cristo verdadeiramente, nós possamos dizer, Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Que amor é esse, meus amados irmãos? Essa parte aqui que nós lemos aqui, que nós estamos encerrando hoje, do verso 15 ao 21, parafraseando aqui o que nós falamos tudo, nessas 4 quartas-feiras, vai mostrar que nós somos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, nunca foi e nunca será, nem pelas nossas próprias obras, não. Vai mostrar também que nós morremos com Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados, para que nós possamos viver uma vida que agrade a Deus, a partir de hoje, quando eu digo do momento da nossa conversão, daquele momento, daquela decisão, daquele agir do Espírito Santo de Deus que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que Cristo vive em nós, não só em nós, e através de nós. Nós temos que ser modelo e exemplo para aqueles que estão perto de nós. Porque se nós não dermos testemunhos, naquele grande dia nós mostraremos nossas mãos diante do Pai. Tem pessoas que têm um péssimo testemunho. Há tempo de mudança. Cristo vive em nós e através de nós, testemunho de vida. Tudo isso é graça de Deus. Tudo isso para não anular a graça de Deus, como o apóstolo Paulo disse. Não anular a cruz de Cristo, não. Uma pergunta que nós devemos fazer nesse texto, uma pergunta simples, mas profunda, é: em quem nós estamos confiando? Aonde está a nossa confiança? Em Cristo? Somente em Cristo? Por meio dele, para ele é que nós vivamos, estamos vivendo? Ou nós estamos confiando em pessoas, em políticos, em filosofias, vãs filosofias, palavras bonitas? Não. A nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus. Numa obra, sim, na obra dele, não nossa, a obra de Cristo da cruz do Calvário. Nisso nós podemos confiar. Nossa confiança tem que estar nele, a salvação somente através dele, vida em abundância somente nele, qualidade de vida somente através do que Cristo fez por nós, vida em abundância somente através dele, por meio dele. Não existe outra. Nós vamos dizer como Pedro: para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Não tem, a porta está fechada, a porta da salvação está fechada. É como Noé, fechada por fora, tirada a chave, fechada e jogada a chave fora. Nós vivemos por meio dele e para ele, através da sua justiça em nós. É a justiça de Cristo em nós, é a sua bendita graça derramada em nossos corações. É por ele e por meio dele, meus amados irmãos. É por ele e por meio dele que nós possamos dizer, como Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em nós. Cristo vive em mim. Cristo em nós. Esse é o foco fundamental da vida cristã. Cristo em nós. Cristo em nós. Porque senão nós vamos fazer como o apóstolo Paulo vai falar no próximo texto que a gente vai entrar. Do capítulo 3 do 1 ao 5.
Esses homens já estavam voltando atrás. Olha o que é que ele diz, só para a gente pegar um gostinho do que vai ser falado. Capítulo 3, 1, ó Gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eles já estavam colocando outras coisas, tirando Cristo, tirando o foco de Cristo, colocando o foco nas obras humanas, tirando o Cristo do centro. Muitas pessoas estão fazendo isso e Gálatas diz, vocês são loucos. A palavra aqui é louco. Insensatos. Gálatas insensatos. O apóstolo Paulo diz, como é que vocês querem voltar? Foi diante de Cristo que vocês viram os milagres, os prodígios e as maravilhas. Já estão querendo voltar atrás? Aí ele faz outra pergunta. Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito por obras, foi por obras, as obras da lei? As obras da lei ou pela pregação da fé? Resposta é uma pergunta retórica básica, pela fé, não pelas obras. Esses homens estavam voltando, regredindo. Muitos crentes hoje estão regredindo espiritualmente, porque não se aprofunda na palavra de Deus. Nós temos que ter aprofundamento. Aprofundamento, que é isso, pastor? Dependência, leitura da palavra e vida com Deus. Cristo vive em mim. Senão vai dar nisso aqui. Será que vocês são tão loucos, insensatos, que tendo começado no Espírito, o Espírito Santo habita em nós. Ele pode sair? Não, mas ele pode ser abafado. Abafado. E essa pessoa vai sofrer tanto, para a chama acender novamente, só Deus. Será, o apóstolo Paulo é interessante, são perguntas retóricas, será que vocês são tão loucos, que tendo começado no Espírito Santo, o Espírito Santo aqui é o Espírito Santo de Deus, na sua Bíblia aí vai estar com o Ezinho maiúsculo, isso é a escola bíblica dominical, toda vez que tiver Espírito, ou Espírito Santo, ou Espírito de Cristo, ou Espírito de Deus com E maiúsculo, é a terceira pessoa da Trindade, tá? No Espírito, o Espírito Santo, e agora querem aperfeiçoar a carne. Agora a carne aqui é inclinação, não é mais uma vida não, vocês querem viver pelas suas paixões e inclinações. Havia uma imoralidade generalizada naquela época, e ainda hoje, é só pisar o pé aí. O apóstolo Paulo disse, vocês querem viver conforme a carne, conforme as suas paixões e desejos, ou através do Espírito Santo de Deus? Ou através do Espírito Santo de Deus? O apóstolo Paulo é mestre, e é uma pergunta retórica. Aí a resposta, Espírito, não carne. Ele vai trazendo, é rico o texto. Aí ele vai dizer, será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Foi tudo inútil o que vocês passaram? Naquela época, ninguém poderia ter bens eram espoliados, começaram a tomar também. Tem países que você não pode ter nada, se disser que é cristão, não pode abrir a boca. E esses homens dizem, eu continuo crendo, porque ele sabe que Deus tem algo maior. Aí ele vai dizer, se é que na verdade foram em vão. Será que foi em vão? Será que na verdade foi tudo em vão? Tudo que vocês passaram para chegar até aqui, tudo que eu ensinei para vocês, a justiça de Cristo, a imputação da justiça de Cristo em vocês, tudo isso foi em vão? Vocês não entenderam nada, foi inútil o que eu falei para vocês, o que eu ensinei a vocês. Isso serve para nós hoje? Como serve? Tem muitos hoje que saem dessas 4 portas, 2 portas só, e nunca mais voltam, meus irmãos. Vários e vários, porque eu não vou contar experiências pessoais. Eu não faço isso, é palavra. Mas vários e vários. Às vezes o motivo fútil, vão. O motivo que não, quando eu olho, meu Deus, vão, mas se for de Deus, volta.
Alguns não, é apostasia mesmo. Nós estamos vivendo na época da apostasia. Muitos vão preferir o mundo. Muitos vão estar nesse momento na roda dos escarnecedores. Vocês sabem que tem crentes agora na roda dos escarnecedores, e agora? Escarnecendo o nome de Deus. No meio da imundície, se lambuzando. O apóstolo Pedro não disse? E o porco voltou, e a porca voltou a se lambuzar na lama. E o cão voltou a comer o seu próprio vômito. Tem gente se lambuzando nesse exato momento, na roda dos escarnecedores. Em vez de ser influenciadores, estão sendo influenciados. Agora, nesse exato momento, estão sentados, comendo com eles, rindo com eles, comendo do mesmo prato, do mesmo modo de viver, o mesmo modo de falar. Quando vem uma falsa credulidade, terrível. E ele termina, o apóstolo Paulo, verso 5, aquele que lhes concede o Espírito, Jesus, e que opera milagres, Cristo, entre vocês. Uma pergunta: será que ele o faz pelas obras? É pelas obras da lei? Uma pergunta, ele sempre colocando. Aí ele vai dizer por que não. Ou pela fé. Aí ele vai dizer através de quê? Pregação, meus irmãos. Leitura da palavra, pregação. Não é pelo animamento, não é pelo correr, não é pelo emocional. Tudo é pela pregação da fé. O que é isso que ele está falando, pastor? Aqui, palavra. Por isso que é mais fácil sair, porque isso aqui confronta a palavra de Deus. Mas quem é verdadeiramente daquele não vai abandonar. E muitos vão apostatar da fé, meus amados irmãos. Muitos. É uma caravana. Estão engatados, encarrilhados que nem trem. Vagão a vagão. Saindo, buscando, escarnecendo a apostasia. E o pior é que eles nem percebem. Uma cegueira espiritual. Pastor, o que é que a gente faz? Ora. Se puder, a gente fala de vez em quando. Mas eles preferem o que? Se esconder. Escarnecer, viver no meio do escárnio. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não é pela fé, ou pela fé da pregação. Isso aqui é uma confirmação. A pergunta retórica é para dizer que é a segunda opção, nunca a primeira, mas a segunda opção, pela pregação da fé, que vivemos, nos movemos e existimos. É por ela e por meio dela. 5 minutos, Giliardi. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou complementar, fiquem à vontade. Se for no texto, senão o Giliardi já vem para responder. No texto? Tá bom, porque você de vez em quando solta uma, seu Lucas. Né, Amanda? Amanda ele conhece mais do que eu. Já está vigiando por mim aí, Amanda. Já é aquele soltou um aqui que não tinha na Bíblia, né? Um dia desse. Ai, brincadeira, Lucas. Fica à vontade, meu irmão. Pastor, a minha dúvida, eu acredito que ela é simples. Eu vejo que Paulo fala bastante sobre a lei. Eu estava comentando aqui com a Amanda que, por ele ser um mestre, antes de ter tido um encontro com Jesus, então ele conhecia bastante. Era mestre. Né? Ele conhecia bastante e a minha pergunta, eu vou fazer a primeira. Tá. O senhor comentou no início da pregação que eram 613, eu já vi alguns pastores falando. Onde é que, quando Moisés desceu, que Paulo fala lá em 2 Coríntios, ele cita sobre a lei e tudo, Moisés desceu com essas 613 já cravadas na pedra. Na pedra não, na pedra só eram os 10 mandamentos. Só os 10, porque ele fala sobre... E essas 613 estão aonde? Estão lá, as 613 estão lá em Deuteronômio e
e Deuteronômio e Êxodo. As 613 estão todas lá. São as leis cerimoniais, lavar de mão, e as leis sacrificiais. Entendi. Os judeus ainda seguem hoje essas leis? Seguem, vivem por ela. Aí é interessante que eu tenho que pegar os outros estudos que o apóstolo Paulo vai dizer. Quem vive pela lei vai viver por elas. E não há como cumprir a lei, porque Cristo é o cumprimento da lei. Mas é interessante essa pergunta, Lucas, porque Cristo cumpre todas as leis cerimoniais, todas as leis de sacrifícios e toda a lei moral. E o que é que ele pega agora? Ele nos traz novamente para a lei. Ele diz: tome agora, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o que? O teu? Seu semelhante como a ti mesmo, que é o decálogo. Ô pastor, e para finalizar agora, que o senhor já respondeu. Bem facinho, né? Se Moisés saiu com as 613, não. Um peso danado, né? Um peso grande, né? Para descer. Eram as duas tábuas estavam as primeiras 4 numa e depois as outras 6 na outra. Porque quando Paulo fala em Coríntios sobre as leis cravadas na pedra, então ele está falando só sobre os 10 mandamentos. 10 mandamentos, é o decálogo, Agora, então, Paulo, antes dele se converter, o fato dele, porque ele já falou, né, que não tinha ninguém que desse exemplo como ele. Então ele era um moralista se aplicava ao conceito do que ele era? Completamente. Ele era um moralista, legalista e não crente. Porque ele pensava que ele cumprindo tudo aquilo ali, ele era tão legalista que ele matava no nome de Deus. Porque ele pensava que quem não seguisse aquelas leis eram traidores. Aí por isso que ele perseguia. Não só perseguia, ele matava a igreja. A gente teve um estudo sobre isso, né? Foi. Eu comparei ele com Kim Jong-un. Obrigado. Por isso que a moralidade não salva, mas a salvação pela graça mediante a fé vai nos trazer para a lei moral. E isso é santidade, novidade de vida, vida de obediência. Obrigado, pastor. Amém. Mais uma bem facinha dessa aí. Miquinha, você motivou Mica. Aqui, motivou Mica. Um vai motivando o outro. Mas essa das 613 aí foi boa, viu? Giliardo, Mica quer fazer uma aqui. Vou passar para Giliardo responder agora. Só facinho. Depois eu vou me lembrar, vou pegar o culto, assistir atrás a pergunta que você fez para mim trazer para a igreja aqui. Aí eu vou pensar no que vou fazer com você, seu Lucas. Pastor, nós sabemos que a salvação é pela graça e mediante a fé. Mas por que há textos como o de Tiago 2, que fala sobre a importância das boas obras e como isso se consegue dialogar com a questão do galardão? Vamos lá. Eu vou para o texto. Vamos lá para Efésios. Efésios nos responde isso. Efésios, vamos abrir. Vou pedir a Amanda para colocar aqui. Deixa eu procurar o texto. Está bem facinho aqui. Efésios 2. Olha o que é que ele diz. É porque a fé não é uma fé morta, já para começar, né? Porque muitos naquela época, qual o contexto ali de Tiago? Muitos tinham sido salvos pela graça mediante a fé, e não há contradição, Miquinha. O que era que eles estavam fazendo? Não, eu já estou salvo, aí estavam sentados e satisfeitos. Aí o pastor Tiago escreve justamente para combater isso. Mas o apóstolo Paulo tem a resposta melhor aqui, capítulo 2. Capítulo 2, a partir do 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele vai dizer, e não por obras, para que ninguém se glorie. Aí ele vai dizer, verso 10, que é o principal, é esse. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Depois de salvos pela graça mediante a fé, agora criados para as boas obras. Até as boas obras foi Deus que preparou, porque se for as nossas, nós caímos. Ele criou até as boas obras, para terminar o texto, tá? Verso 10, vou repetir. Somos feitura dele. Quando ele diz que nós somos feitura, essa palavra é tão profunda no grego, que ele diz que nós somos criados, entrelaçados. É como se fosse alguém desenhando. Feitura, feito, cada parte, feitura, ele está entrelaçando as nossas vidas, feitura dele.
Ele nos fez, nos criados aí. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, ou aqui no finalzinho, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, salvos pela graça mediante a fé para fazer boas obras, e não ser salvos por elas. E quem preparou? Deus. Porque o que é que Isaías vai dizer? Que nossas obras são trapo de imundícias. Porque o homem ia se orgulhar, Mica. Se fosse por obras da lei, eles estavam obedecendo a tudo. Eles iam chegar lá e dizer, eu obedeci a tudo. Chegasse no céu, eu ia dizer isso. Ou se fosse pelas nossas obras de justiça, pelo que eu faço, pelo tanto que eu prego, pelo tanto que eu visito, pelo tanto que eu estudo, pelo bom profissional, pela boa filha que tu és, nós íamos se orgulhar. Há um orgulho natural do homem no coração, mas a carta de Tiago é justamente isso. O que o pastor Tiago está é justamente combatendo. Elas se juntam, se unem. Os reformadores achavam que a carta de Tiago era uma folha de palha, mas depois eles entenderam o contexto, porque o contexto é justamente para aqueles que estavam parados na igreja, salvos, sentados e satisfeitos. Aí Tiago disse, não é assim não, tem que ter as boas obras, mas essa explicação do apóstolo Paulo aqui é sensacional, não se contradiz, elas se unem. Nós temos dificuldade, o ser humano tem dificuldade na harmonização, né? Eu não vou nem trazer outros temas aqui, porque já dá polêmica. O Giliar está doido para falar, para me complementar aqui, para me ajudar. Eu sei que vai ser isso. Mas o que é que acontece? A gente tem dificuldade na harmonização. Fé e obras não se contradizem. Salvos pela graça mediante a fé, aí sim, para fazer as boas obras. Giliar, me complemente aí. Eu quero fazer o Lucas fez uma pergunta ali, né? Em relação aos 613, né? Sim. Na verdade, não, o pastor me perdoe, né, confrontando, mas na verdade não tem na Bíblia nenhuma referência. Tem que contar. Tem que contar. Não, peraí, deixa eu tem explicar. que contar. Deixa eu falar. Mas tem. Só que tem que contar. E muitos teólogos já contaram. Mas pode terminar. Eu estou pegando o livro de Hernandes. É ele que me dá referência, mas pode contar. Não, não Sim? tem em relação a esse, não tem nenhum. Essa é uma tradição rabínica que está no Talmud. Eu segui um cara que era muito bom, ele é muito bom, Yosef Akiva, ele falou muito sobre isso e eu estudei. E não tem ele se baseia nos 5 livros da lei, e aí eles diz que tem essa contagem de 613 mandamentos. Na verdade, ele não tem na Bíblia dizendo 613 mandamentos. Aí ele se baseia, tem um rabino lá que eu esqueci o nome dele agora, mas tem no Talmud e em outro livro da tradição judaica que eles contaram, como o senhor disse, e eles colocaram. Foi o que outro dia o senhor falou e eu lembrei que ele tinha falado, né? E dei uma olhada, aí como ele perguntou hoje, na verdade não tem na Bíblia. Não tem o número, mas tem a contagem e não tem referência dizendo. Quando você pega todos os pais da igreja e todos os comentaristas, eles trazem a mesma coisa. Não, eu já acho 613 leis, que são leis cerimoniais. Quando você vai contar falam de tudo, de lavar as mãos, só que essa é uma tradução seguida pelos rabinos. Geralmente a gente fica com os 10 mandamentos, entendeu? Que foi transformado em 2. Não, mas não tinha todas as leis cerimoniais, Giliard? Mas... A lista de leis lá, cerimoniais, tem toda a lista lá. Não, é o que eu penso, é o que eu busquei e estudei um tempo atrás, e agora o senhor, ele falou, eu lembrei, não tem. Mas alguém pode pesquisar aí e procurar. Mas eu não vou lhe depois, contradizer. Na outra quarta-feira vocês trazem. Entendeu? Não é nunca o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Não, que eu pude pesquisar, e se alguém quiser pesquisar também, estudar, e depois você traz aí, quarta-feira, mostrar alguma coisa na Bíblia. Não tem, eu primeiro não... Tem a palavra trindade na Bíblia? Não, aí você está misturando as coisas. Não. É só contar. Aí tem que contar. Não, mas quem é que vai contar? 603, entendeu? Se tem os comentários que a gente segue, eles têm lá as leis.
Eu não vou, assim, Não. eu só fiz o comentário, eu não quero que te torne discussão entre Não os é senhores. discussão, Tá não. bom? Isso é Eu debate, fiz só é bom, pra- o debate é bom, Giliardo. Não é Mas é discussão, assim, eu só dou um conselho, assim, pesquisar mais sobre isso que a gente vai entender, assim, na raiz não. mesmo. Leis cerimoniais são várias e diversas. Não, tudo bem, tudo São várias e diversas. Tudo bem não, Giliardo, é o que a Bíblia diz. Lucas já foi pro Google, já, Lucas. Eu entendi o que o pastor Marcos está falando. A Amanda até pesquisou e mostrou. É que quando você vai para o Pentateuco, né? O Pentateuco, os 5 livros, existe uma série de leis que eles... Várias leis que elas não estão, por exemplo, num capítulo. Lá em 613 leis, mas, por exemplo, tem uma lei que ele diz aqui: comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que deu. Ou seja, ele, em outra versão, ele vai dizer que você tem que agradecer ao Senhor depois de comer e tal. Então, são leis que... Cristo cumpriu todas elas. Alguns teólogos que os judeus vão seguindo, que dá um total de 613. Tem outras que pedem para questão do batente da porta e etc e tal. Aí eu pesquisei Giliardo algumas agora está indo referências. para o Google agora. Então, Foi bom, eu dá um entendi Google o aí. que o pastor quis dizer, né? Aí eu estou só colocando essas... não, Mas pode, não mas tem nada não. Eu estou só justificando a questão de que eu compreendi, entendeu? Amém. É porque tinha várias leis cerimoniais, várias leis lavar de mão. Então, quando eles somam, dá esse total. É o que a Bíblia diz, sempre é. Mais alguém para a gente encerrar ou vamos para casa, que já é 9h05. Oremos. Mas isso é bom que a gente aprende. Isso é bom, gente. Isso é sadio, tá? É como se fosse uma escola bíblica dominical, né? Debate um com a opinião, outra. Isso é saudável para a igreja. Porque é assim que nós aprendemos. Por isso que nós temos que ir na palavra, tá? São várias listas de leis cerimoniais, leis sacrificiais, e tinham que cumprir todas elas. Se não cumprisse, quem caísse um era réu de todos. Por isso que havia tantos sacrifícios de animais. Todo dia se matava um animal. Caíam novamente porque não cumpriam as leis. Era impossível cumprir. Tem uma relação em todo o Pentateuco, nos primeiros 5 livros. Então é tradição do Pentateuco, da palavra de Deus. Está na palavra. Na palavra, tá? É a mesma coisa. Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. 3 pessoas. Na Bíblia não tem trindade a palavra, mas nós sabemos que é 3. Tá, gente? Vamos orar em nome de Jesus? Escola Bíblica Dominical. Quarta-feira a gente vai sentar aqui para ter esse debate. Próximo ano nós vamos fazer isso, para dar mais tempo para a gente se aprofundar na palavra de Deus. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado em nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que tudo que nós estamos fazendo aqui é zelo, Senhor, é cuidado. E tudo isso é pela graça, Pai, mediante a fé. Isso não vem de nós, ó Deus, é graça, misericórdia, perdão, cuidado, Senhor. E nós sabemos que o Senhor agora, ó Deus, nos traz, ó Deus, para que nós possamos amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Esse é o cumprimento da lei, de toda a lei, onde Jesus diz lá que há um novo mandamento, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós estamos cumprindo tudo, ó Deus, que o Senhor pediu. E isso, Pai, nós sabemos que isso vem de Ti, ó Pai. É dom, é graça, é misericórdia, é perdão, é cuidado, Pai Santo. Muito obrigado, Senhor, porque cada, ó Deus, debate é para a glória do Teu nome, Pai. Nós queremos sempre o melhor, cada um dos que se fazem presente, ó Pai. Que o Senhor possa continuar guardando a Tua igreja, instruindo a Tua igreja, fortalecendo a Tua igreja, direcionando a Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Abençoe, Senhor, cada um desses que se faz presente, os que assistem em casa, e nos conduz em segurança, Pai, para que nós possamos ter, ó Deus, um restante de semana na Tua presença, uma semana abençoada e abençoadora.
Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Meus amados, Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.